Cadê o professor? Professor. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Vamos lá efetuar as nossas configurações, tirar os áudios, tirar os vídeos, para que dê tudo certinho, porque eu estou vendo aqui as configurações, aí fica dando interferência. Então, faz isso para mim. Tira áudio, tira vídeo, por favor. Eu habilito aqui, mas de vez em quando ele volta à condição normal, tá certo? Para que a gente tenha uma aula legal. Obrigado, gente. Obrigado. Quando eu fico olhando para o lado assim, é que eu estou dando uma olhadinha nas configurações, tá certo? Agora acho que está tudo certinho. Tudo certo. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Professor Sandro na área. Desejo a vocês aí um bom retorno da semana para mim, né? Porque eu venho uma vez por semana, sinto falta de vocês, tá certo? Mas aí a gente vai, aos pouquinhos a gente vai nos encontrando aqui pela nossa aula remota, tá? Lembrando sempre que toda vez que eu entro numa aula com vocês, eu faço compartilhamento de tela para a gente relembrar aquilo que foi dito na aula passada e depois a gente continuar as nossas atividades. Então, na aula passada, vou habilitar a telinha para vocês aqui, ó. Na aula passada, achei. Olha lá. Na aula passada a gente falou lá sobre pressão, os tipos de pressão, né? A gente tem aí a pressão normal, que é a força sobre a área. A última vez que nós nos encontramos, o que é a pressão? A expressão de uma força aplicada sobre uma área. Mostrei para vocês lá a área de contato. Quanto menor a área de contato, maior a pressão aplicada, não é isso? Peguei lá um palitinho, furei uma folha. A gente sabe que um prego bem afiado, se a gente for bater numa madeira, fica mais fácil dele entrar nessa madeira, porque quanto menor a superfície de contato da ponta do prego, né, maior vai ser a pressão aplicada na madeira. Aí, no nosso caso aqui, mostrei para vocês a expressão matemática, tá certo? Que a pressão é a força sobre a área. Aí vimos como se fosse um tijolo, né? Comentei com vocês sobre como é que a nossa casa suporta, né? Tanto peso assim, por conta da distribuição de pressão. Então, conforme a gente vai distribuindo os tijolos de maneira correta, eles suportam muita pressão um sobre o outro, não esquecendo que a gente tem que ter um alicerce bom, tá certo? E ter colunas, né, e vigas para sustentação, porque quanto maior os andares que a gente vai colocando em cima, sobrepondo uns aos outros,
a pressão no alicerce é muito grande, tá? Então, até que tá bem calçada, tá certo? Tem que estar bem distribuídos os cômodos. Imagina aqueles prédios gigantescos de Dubai lá, que a gente comentou, né? Comentamos da Torre Eiffel também. E hoje nós vamos trabalhar exercícios, né? Trabalhar exercícios. Eu acho que é interessante quando a gente vai falando lá da parte, como nós estamos trabalhando no laboratório, algumas experiências a gente realiza, mas essa parte do laboratório ela é bastante teórica, tá certo? Então, pelo que já foi dito pela gente aqui, até exemplos que a gente já trabalhou, eu tenho aí 4 exercícios para a gente fazer um comentário, vou dar um tempinho para vocês, né? Eu vou ler direitinho a questão, para vocês analisarem a situação, e eu vou pedir a resposta de vocês, né? A participação de todos, que é interessante, né? Deixar a aula muito mais legal quando você participa, tá certo? Então, assim, nós passamos para essa parte da pressão, né? E tem uma leiturazinha de final da aula passada, eu fiz a seguinte leitura. A pressão é uma variável importante em diversas situações. Por exemplo, ao amolar uma faca, reduzimos a área de contato, aumentando assim a pressão exercida para facilitar o corte. Então, às vezes, você vai lá, o pessoal vai cortar uma carne ou vai cortar um legume, alguma coisa, e quando você passa a faca, às vezes, ela acaba amassando, né? Ou senão ela não corta a carne. Se é um legume, ela acaba amassando o legume, esmagando o legume, ou ela não corta a carne e assim por diante. Já fica difícil de fazer o corte. Por quê? O fio dela está comprometido, né? Então ela não está mais afiada. O que acontece? Nós fizemos um processo de amolar a faca, né, com uma pedra ou algum tipo de amolador de metal, e aí ela fica afiada, ou seja, ela diminui a área de contato, tá? Aquela área fica bem fininha, afiada, então ela diminui a área de contato entre aquilo que você quer cortar, tá certo? Então, vamos pensar uma coisa, aqueles tratores com aquelas rodas gigantes, né? Qual é o intuito daquela roda gigante daquele trator? É literalmente diminuir a pressão na terra, tá? Então, quanto maior a área de contato lá, por exemplo, o pneu ele é bem largo, tá certo? Então tem uma área de contato muito grande, ou seja, ele diminui a pressão sobre a terra. Então o trator, né, está projetado aí para qualquer tipo, praticamente qualquer tipo de terreno. Vocês veem aqui nas construções, o trator com aquelas rodonas gigantes, né? Imagina aquela quantidade de borracha e o reforço para suportar, além do peso do trator, aquilo que ele vai pegar, né, que ele vai carregar. Tá? Então, aquelas rodas elas são bem grossas mesmo para diminuir a área de contato. É o inverso, né? Imagina o trator com uma roda fina. Literalmente, ele ia afundar, dependendo do terreno que ele trabalha, tá certo? Ele ia afundar. Vamos supor, você trabalha numa pedreira lá, né? Ou se não, tirando aterro, num dia de chuva, como é que ia ficar, esse trator ia se movimentar com facilidade, com a roda fina? Não iria, tá certo? Porque a roda é muito fina, e aí a roda fina, a área de contato ia diminuir na terra e ele ia afundar, ele ia atolar, tá? Nós temos alguns exemplos lá de pressão de área de contato também, quando vai a algum sítio ou em algum lugar onde o carro vai e ele acaba atolando na lama. Né? O que o pessoal faz, na verdade, para aí é questão de atrito, não é isso? Eles acabam jogando lá umas pedras, tá certo? Para que aquela área de contato fique mais acessível para o pneu e aí o carro consegue desatolar. Mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Se a roda fosse fina, ela ia afundar na terra, então não ia adiantar muita coisa. Tudo bem? Então, com isso, eu separei aqui para vocês alguns exercícios relacionados à pressão, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui essa... Deixa eu mudar o foco. Olha isso. Então,
Queria que vocês confirmassem para mim se esse modo de tela ficou melhor para vocês visualizarem um exercício. Dá uma confirmadinha para mim, por favor? Se esse modo de tela que eu coloquei ficou melhor para visualizar o exercício. Ficou, tio. Ô, gente, é assim. Tá tudo bem? Tá melhor? Que ótimo. Então, tirem o áudio para mim. Eu estou ouvindo gente ainda falando comigo. Eu até agradeço a confirmação. Confirmem para mim pelo chat, que é melhor, para não incomodar os nossos outros participantes, tá certo? Isso, estou vendo aqui, ó, o pessoal dando um ok. Ficou boa, né? Isso, vão aprendendo, hein? Vão aprendendo. A gente está aqui para aprender, né? Eu achei que fiquei bem interessante esse modo de tela para visualização e eu vou resolver o exercício junto com vocês. Então, primeira situação. Primeira situação. A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa. Gente, vamos traduzir isso, né, em física para nós, tá certo? Vamos aí desmistificar. A altitude é a elevação de um plano, correto? Então, dependendo da altitude, conforme a gente vai subindo, a prática esportiva, né? Você vai correndo, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui, estou praticando um esporte e eu vou subir uma rua inclinada. Aqui não tem muito, né? Tem alguns lugares assim, mas em São Paulo, quando eu vou visitar meus parentes lá em São Paulo, e os meus amigos também, tem muita rua inclinada, muita rampa. Então, a prática de esporte ela é diferenciada para esse tipo de situação, né? Quando você vai correndo, principalmente se tiver uma rampa muito inclinada ou uma rua muito inclinada, lá que você está praticando esporte, quando você chega lá em cima, você está ofegante. Isso tem a ver com, primeiro que é o peso do nosso próprio corpo, correto? A força da gravidade também empurrando a gente para baixo e a pressão atmosférica, tá? Então, nesse caso, a pressão atmosférica ela vai, como é que se fala, interferir na prática do esporte, né? Então, ele fala o seguinte: é correto afirmar que o aumento da altitude causa o quê? Letra A, aumento da longitude, diminuição da latitude, aumento da densidade do ar, diminuição da pressão atmosférica ou diminuição dos valores de insolação. O que eu aprendi até quando criança, eu fico imaginando assim, que algumas questões, né? Algumas questões, elas são, como diz a história, em forma de pegadinha. Vocês que estão falando para mim que estão copiando a questão, não precisa copiar a questão, né, gente? Se vocês quiserem ou tirar uma foto ou printar a tela, né? Senão vocês demoram bastante tempo para responder e a gente acaba ficando sem tempo, correto? Então, tá, ó. A Beatriz está dizendo aqui que é a diminuição da pressão atmosférica, correto? Então, antes de responder, dá uma analisada direitinho. Por exemplo, longitude e latitude, né? Eu acho que não tem muito a ver com a nossa história, não. Tá? Latitude e longitude, acho que não tem muito a ver com a nossa história.
Podemos já fazer a nossa correção? Então, vamos fazer os comentários, né? Que são as questões comentadas, eu acho legal isso. Eu também faço isso no meu dia a dia, né? Que eu estudo lá a pedagogia, eu estudo, tenho que estudar as leis que dá de ensino, né? Até para o meu próprio âmbito pessoal, eu faço a leitura, faço a análise da situação e depois a gente tem que ver os comentários, né? Por exemplo, eu faço por eliminação, tá certo? Então, assim, o aumento da longitude. Longitude é um termo geográfico, tá certo? E a diminuição da latitude também é um termo de geografia. O aumento da densidade do ar. Opa, a densidade do ar, a gente sabe que é... O que significa a densidade? É a massa sobre o volume, tá? A massa sobre o volume. Então, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, se eu me deslocar, se eu praticar esporte, a minha massa vai aumentar e o meu volume também? Ou a minha massa e o meu volume vão aumentar e o outro vai diminuir? Então, não tem muito a ver com a história. Então, acertou... vamos fazer o seguinte, acertou quem colocou, gente, a alternativa D, a diminuição da pressão atmosférica, correto? Então, quando a gente vai, né, lembrando sempre que quanto maior é a altitude, lembra? Quanto maior a altitude, o que acontece? É uma inversão, né? Onde é que a gente está mais suscetível, né? Mais suscetível com a história da pressão atmosférica? Aqui, né? No nível do mar. A gente mora praticamente numa planície, quem mora aqui no Guarujá, né? Quem mora no Guarujá, ou o litoral santista que a gente fala, né? Baixada Santista, como o próprio nome diz, a Baixada é praticamente plano, né? Uma planície, correto? Tem alguns lugares de morros, né? Mas a maioria é plano, principalmente aqui no Guarujá é praticamente plano. Então, nós estamos no nível do mar. Quanto é mais próximo do nível do mar, maior é a pressão atmosférica. Então, quando a gente está praticando esporte, que está subindo em alguma situação, vai haver o quê? Uma diminuição da pressão atmosférica. Então, acertou aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma marcadinha aqui. Quem anotou aí a alternativa D, tá certo? Diminuição da pressão atmosférica. Olha que engraçado essa aí. Diminuição dos valores de insolação. Tem muito a ver com a história do estudo de pressão, né? Igualzinho, tá certo? Então, anotaram aí direitinho, printaram a tela. Lembrando sempre que essas aulas vão estar disponíveis, né, no nossa TV ADL para você dar uma revisada, correto? Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Olha lá que legal. A segunda questão, gente, trata do seguinte: pressão atmosférica refere-se ao peso que o ar exerce sobre a determinada superfície. Isso está certo? Está certo, né? Por exemplo, é o peso do ar, correto? Como diz o próprio nome, né? A atmosfera, né? E aí nós temos a camada de ar em cima das nossas cabeças, ou seja, sobre os nossos corpos, né? Então, em relação sobre a pressão atmosférica, assinale a alternativa incorreta. Opa, nós temos que detectar quem é que está errado. Quem está errado aqui nessas, né, 5 situações? Quem é que está errado, hein? Eu vou fazendo as leituras, tá certo? Vocês vão me acompanhando aí, vão tomar uma decisão, né, verificar, opa, essa está certa, opa, essa está errada, tá bom? Então, letra a pressão atmosférica varia de acordo com 3 fatores climáticos. Altitude, latitude e temperatura. Ele está perguntando a incorreta, hein? Cuidado, não é a correta. Tá? Quem é que está errado aqui? A pressão atmosférica aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Essa é a B. Tá? Então, está querendo dizer que a pressão aumenta de acordo com a temperatura.
Letra C. A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Opa, peraí, a gente não acabou de fazer um exercício, o exercício de cima não está relacionado a isso? Por exemplo, a pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude? Letra D. As variações de pressão atmosférica são responsáveis pelas ocorrências de ventos, tá certo? Então, está dizendo que a pressão atmosférica também envolve, né, a incidência de ventos. E na letra E, a pressão atmosférica não varia com o aumento da altitude. Qual é a alternativa incorreta? Qual é a alternativa incorreta? Estou vendo o pessoal começando a responder, tá certo? Estou vendo o pessoal começando a responder direitinho. Já já nós vamos fazer os comentários, né? Então, tem uma alternativa que ela é muito parecida, mas uma que já fala tudo. Fala assim, olha, não é isso, tá? Então, o pessoal está ali comentando. Estou vendo aqui que está entre a E, né? A C, por exemplo, a pressão atmosférica. Essa é incorreta, a C? Vocês acham que essa é incorreta? Lembrando sempre que o que eu acabei de falar em relação à questão C, né? A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Não é, a gente não está indo atrás da incorreta, a gente não está indo atrás da correta, a gente está indo atrás da incorreta, correto? Nós não estamos indo atrás da certinha, né? Então, olha, desvendando o mistério, gente, acertou quem falou a alternativa B de bola. A pressão atmosférica aumenta proporcionalmente ao aumento, quando há um aumento de temperatura. É verdade? Não, né? É essa que está incorreta. É essa aqui que está incorreta. A B é a incorreta. Por exemplo, ele está falando o seguinte: quando há um aumento de temperatura, a pressão atmosférica aumenta. Na verdade, a pressão atmosférica não é o peso do ar sobre a superfície, sobre o nosso corpo. Quando o ar está aquecido, ele fica mais leve ou mais pesado? É essa daí que né, a moral da história. Quando o ar está mais leve, né, por exemplo, mais quente, qual a tendência? A tendência é que o ar fique, né, mais quente, mais leve. É quando você está fervendo lá água para o café, por exemplo. O que tem a ver, professor? Hoje, tem gente comentando comigo aqui que o áudio está ligado. Dá uma olhadinha para mim, por favor, que aqui interrompe, mas, por favor, desliguem o áudio aí para não atrapalhar o pessoal, tá certo? Eu até entendo que nós estamos em casa, mas dá para fazer isso por aí sim, tá? Faz esse favor para mim. Então, por gentileza. Então, vamos lá. O que eu entendo é o seguinte, quem está errado na história é a questão B, né? Que ele fala assim, a pressão atmosférica aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura. Então, desculpa, eu parei ele para comentar sobre o áudio, mas vamos voltar ao assunto. Quando o ar está mais pesado, principalmente no inverno, né, gente? O ar mais denso, o ar está mais frio, né? Então, a pressão atmosférica ela é maior sobre os corpos, sobre a superfície, tá? Até questões da gente caminhar e tudo, né? Aquele ar denso, aquele ar pesado. Agora, quando está assim no verão, o ar está mais quente, né? Portanto, ele está mais leve. Então, a tendência da pressão atmosférica é diminuir. Ou seja, acertou quem colocou a alternativa B, ok?
Tudo bem aí? Vamos lá continuar a nossa jornada. Continuar a nossa jornadinha aqui. Olha lá, o áudio tá ligado. Não, eu não vou parar a aula, gente, para verificar. Só desliga o áudio, tá certo? Desliga o áudio para a gente continuar, que nós vamos para a questão 3. Essa daqui é uma questão clássica do que a gente já está fazendo em aula, né? Um tempinho, tá? Olha lá. Essa 3. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos... Então, o que eu quero fazer? Eu quero furar uma placa metálica com prego, correto? Então, se eu desejo furar uma placa metálica com prego, qual é a minha intenção? É isso que eu quero saber. Dessa forma, podemos, letra A, diminuir a densidade do prego. B, aumentar a área de contato do prego com a placa metálica. C, diminuir a área de contato do prego com a placa metálica. D, diminuir a força aplicada sobre o prego. E aumentar o volume do prego. Vamos lá, então? Vamos lá? Rapidinho. Começamos as respostas. Olha lá, as respostas chegando aí. Resposta chegando. Natália, Tainá, Júlia. Questão E. Natália na questão B. Gente, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Que vocês tomem as decisões de vocês, né? Tomem um posicionamento. Isso. Para a gente chegar aí onde a gente quer. Por exemplo, a aula dada. A aula estudada. Muito bem, Tainá. O negócio é o seguinte. Podemos, então? Podemos dar uma olhadinha no nosso... Vamos lá ver quem acertou, né? Vamos lá ver quem acertou. Correto? O pessoal em peso aqui, hein? Muito bem. Gostando de ver, gente. Quem acertou? 1, né? A questão A. Será que foi essa? Vamos lá ver se é verdade. Assim, diminuir a densidade do prego? Ué, como é que eu vou conseguir diminuir a densidade do prego se ele já é pronto, ele já veio pronto, né? Alguém me mostra, alguém me ensina como diminuir a densidade de um prego, que eu já comprei esse prego. Como é que eu vou fazer? Uma mistura química? Sei lá, vou deixar esse prego dentro da água para ele enferrujar, para diminuir a densidade, porque aí conforme ele vai enferrujando, ele vai perdendo massa. Então, essa está errada, correto?
aumentar a área de contato do prego com a placa metálica. Opa, peraí, não é aquela história do, por exemplo, a ponta mais fina do prego, né? A ponta do prego tem que ser mais fina. Então, se aumentar a área de contato do prego, ele vai entrar com facilidade na placa metálica? Tá errado também, tá? Tá errado. Diminuir a área de contato do prego com a placa metálica. Acertou quem colocou essa. Ou seja, a ponta do prego, lembra da história? A ponta do prego, o prego tem que estar bem afiado para facilitar a penetração do prego na placa metálica. Ou seja, quanto mais fina a ponta, maior a pressão. Correto? Então, acertou aí, gente, anotem aí, acertou quem colocou diminuir a área de contato com o prego, né, do prego com a placa metálica, ok? O restante é diminuir a força aplicada sobre o prego, quer dizer, tu vai bater com menos força, o prego não vai entrar mesmo. E aumentar o volume do prego, ou seja, tu comprou um prego, tem que ser um prego maior, mas, né? Aí tu vai ter que aumentar o volume do prego, você vai ter que trocar de prego. E como é que tu faz para aumentar o volume do prego? Né? Então, é a questão, na verdade, vocês têm que prestar atenção no conceito, não é para copiar não, gente, tá? Vocês têm que entender o conceito da questão, tá? Diminuir a área, é a questão C, diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, tá? Não é só colocar assim certinho, essa é essa. Vocês têm que entender o conceito físico da aula, tá? Lembra? Quanto mais fino for o prego, a ponta do prego, mais fácil a superfície de contato, tá? Então é a questão C. E para fechar, né? Fechar a nossa aula de hoje de exercícios, sabe-se que certos peixes possuem uma estrutura denominada bexiga natatória. O que é a bexiga natatória do peixe, gente? Ela controla lá, né, ela controla o peso do peixe de acordo com o movimento dele, conforme ele vai engolindo certas quantidades de água, e a água tem oxigênio, então essa bexiga natatória, ela faz um controle, né, de elevação do peixe, ou manter até o peixe estabilizado, correto? Então, aqui tem a finalidade de permitir que ele permaneça imerso, ou seja, debaixo d'água e parados, né? Assim, paradinhos, tá certo? Então, a função física da bexiga natatória é controlar a densidade média do peixe conforme Aí é o seguinte, o que é controlar a densidade, né? O que é a densidade? É a massa sobre o volume. Então, conforme a bexiga natatória vai trabalhando, esse peixe, ele tem um controle sobre a força, primeiro, o peso da água em cima dele, e a outra força contrária ao peso, tá? A outra força contrária ao peso. Isso, a densidade é a massa sobre o volume, Natália. É isso mesmo, tá? A densidade é a massa sobre o volume. Então, o peixe ele vai mudar a massa dele? A bexiga natatória faz ele mudar a massa dele? Na verdade, não, né? Porque imagina, se toda vez que ele fosse mudar de altura do posicionamento da água, imagina o que ia acontecer, né? Ele ia ficar maior, ia ficar menor, né? Como é que ia ser a história? Na verdade, a bexiga natatória controla a relação entre a pressão da água, né? E o empuxo. Eu não falei para vocês sobre o empuxo, né? Bem, se eu não falei para vocês sobre o empuxo, eu vou dar uma dica rápida do que é o empuxo. O empuxo é aquela força contrária ao peso dentro da água, tá? Então, quando a gente está na água salgada, o que acontece? A água salgada ela é tão densa que, na verdade, o nosso corpo acaba flutuando, né? Que é uma força contrária ao peso, ela age na água salgada, correto? Então, aqui é o peso, a pressão, né? Junto com a gravidade é o peso, tá? E aqui dentro da água é o empuxo. Então, qual é o interesse do peixe? Para que ele não se movimente dentro da água, qual seria o interesse dele? Olha lá, já tem umas respostinhas aqui, né?
Temos umas respostinhas aqui, letra C, vamos ver se está certo, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha na nossa alternativa. Então, alternativa A, alterar a densidade da água, nossa, o peixe vai alterar a densidade da água que está em volta. Tá? Então, essa não é, tá certo? Ele não vai conseguir alterar a densidade da água. Vamos continuar. Manter o empuxo menor que o seu peso. Peraí, se eu manter o empuxo na força contrária ao peso, se eu manter o empuxo menor que o peso, o que, que vai acontecer? O peixe vai afundar, vai lá para o fundo, né? Ele vai afundar sem controle nenhum. Manter o empuxo maior que o seu peso. Se o empuxo for maior, o empuxo na força contrária ao peso, se o empuxo for maior, o peixe vai subir, vai ficar lá em cima flutuando. Não é isso que ele quer. O que ele quer, gente, é manter o empuxo igual ao seu peso. Acertou quem colocou a alternativa D. Ou seja, ele quer manter o empuxo, isso mesmo. Corrija aí direitinho. Isso, Nath. Ele quer manter o impulso igual ao seu peso, ou seja, a bexiga natatória tem essa função dentro do peixe, manter o impulso equilibrado, nem o maior, nem o menor, nem o peso e nem o impulso. Então, ela faz com que as duas forças fiquem equilibradas dentro do peixe, a bexiga natatória que faz esse controle, correto? E aí o peixe pode controlar a altura que ele quiser, né? Então ele fica, eu quero baixar um pouco, tá certo? Eu quero subir um pouco, correto? Então, acertou quem colocou a alternativa D, o empuxo igual ao seu peso. Gente, vocês, o que vocês acharam aí? Vocês gostaram da aula de hoje com resolução de exercícios? O que vocês acharam? Ficou boa? Legal, obrigado, Tainá. É legal que a gente vai, assim, algumas aulas, elas vão ser relacionadas à resolução de exercício. Eu acho isso válido, porque o que adianta a gente só falar, lembra? Teoria, 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 e sem saber, né, como resolver exercícios sozinhos e tomar suas próprias decisões para a gente fazer as correções. Tá? A gente está aqui para isso, né? Para orientar vocês, tá certo? Então, olha, agradeço a vocês mais uma vez, tá? Então, meu muito obrigado, bom dia e bom resto de dia para vocês, restante do dia para vocês, tá certo? O que foi aqui que letra não consegui ouvir a Beatriz antes de eu estar saindo? Beatriz, a 4 é a letra D, tá certo? Obrigado aí, meninos, meninas, Sara, né? Valeu, Bia. Tudo certo, então, né? Então, gente, fiquem com Deus, né? Que Deus proteja vocês. Mantenha o foco aí nos estudos, tá? Mantenha o foco nos estudos e que dê tudo certo no dia de hoje para nós sempre, né? Sempre, tá? Então, muito obrigado. Estou encerrando aí a nossa aula de hoje com o nosso amiguinho, né, de sempre, tá? Olha aqui. Fiquem com Deus e sucesso. Tchau, tchau, gente. Um abraço.